Então, galera, vamos continuar aí falar sobre o resultado, né? O resultado, também conhecido como evento, por alguns doutrinadores, também conceituam o resultado como exemplo. E aí, o resultado é o seguinte: ele é a consequência ou efeito ou reflexo da conduta do agente. É o terceiro elemento do crime, do fato típico, na verdade, é o terceiro elemento do fato típico, e ele pode ser naturalístico ou normativo. Todo crime tem resultado normativo, tá? Vamos lá. Resultado normativo e naturalístico, qual a diferença? Naturalístico é também chamado de resultado material, que é a modificação do mundo exterior causada pela conduta do agente. Podem haver crimes sem resultado material ou sem resultado naturalístico, como, por exemplo, o crime de ameaça, tá? O crime de ameaça não tem resultado material, porque com a ameaça não há nenhuma modificação do mundo exterior, beleza? Então, pode haver crime sem resultado naturalístico ou sem resultado material, beleza? Como, por exemplo, os crimes formais. Os crimes formais pode até ocorrer o resultado naturalístico, só que para a consumação do fato é indiferente se tem resultado naturalístico ou não. Já o resultado normativo, ele é, ou jurídico, nada mais é do que a própria lesão ou ameaça de lesão ao bem juridicamente tutelado. Todo crime possui resultado jurídico, tá? Porque todo crime lesiona, de alguma maneira, o bem jurídico protegido pela norma penal. Beleza? Então, passamos ao próximo elemento e último elemento do fato típico, o nexo causal, também conhecido como nexo de causalidade ou relação de causalidade, tá? Que nada mais é do que a ligação entre a conduta do agente e o resultado naturalístico produzido. Onde está previsto essa relação de causalidade? Está previsto lá no artigo 13, caput do Código Penal, que diz o seguinte: o resultado de que depende a resistência do crime somente é imputável a quem lhe deu causa. Considera-se causa a ação ou omissão sem a qual o resultado não teria ocorrido. Superveniência de causa independente. Parágrafo 1º, a superveniência de causa relativamente independente exclui a imputação quando por si só produziu o resultado. Os fatos anteriores, entretanto, imputam-se a quem os praticou. Vamos entender o que trata cada um desses elementos trazidos pelo artigo 13? Bom, quando ele fala o resultado de que depende a existência do crime, ele está falando do resultado naturalístico ou material, tá? Então, daqui já podemos tirar o seguinte: o nexo de causalidade vai ter relevância quando se tratar de crimes materiais, tá? Então, quando tiver o crime resultado naturalístico ou material, aí sim será necessário a apuração do resultado, do nexo causal entre a conduta e o resultado. Beleza? Vamos lá. Teoria utilizada para explicar o nexo de causalidade. A teoria explicada para explicar o nexo de causalidade, existem duas. A primeira é a teoria da condição simples. Para a teoria da condição simples, também é conhecida como conditio sine qua non, ou teoria dos equivalentes, da equivalência dos antecedentes causais. Para essa teoria, trata-se daquelas condutas, daquelas condições, na verdade, que não fazem qualquer distinção entre os fatores que antecederam o resultado. Para essa conduta, ela é indiferente os fatores que antecederam ao resultado. Para essa conduta, qualquer contribuição para a ocorrência do resultado, ela é suficiente para poder reconhecer ali com o nexo causal entre a conduta e o resultado, tá bom? Essa conduta, ela não faz distinção se aquela da conduta, se ela é qualificada, se ela tinha condição ou não de produzir aquele resultado. Basta que ela tenha contribuído para a ocorrência daquele resultado. Trata-se daquelas que não fazem qualquer distinção entre os fatores que antecedem o resultado. Ou seja, é a teoria adotada pelo Código Penal. Se nós formos olhar aqui, ó, o artigo 13 fala o seguinte: o resultado de quem depende da existência do crime somente é imputável a quem lhe deu causa. Aí ele fala que esse é o principal.
que trata da teoria da conditio sine qua non. Considera que se causa ação ou omissão sem a qual o resultado não teria ocorrido. Ou seja, toda ação ou omissão que contribuiu para o resultado, ali é considerada causa do crime, é considerada de acordo com a teoria da condição simples, beleza? É a teoria adotada por nosso Código Penal. Já a teoria da condição qualificada ou individualizadora, ela abrange todas aquelas condutas que são antecedentes, contudo, ela dá diferentes características, diferentes graus de importância para aquelas condutas. Trabalha mais essa conduta com viés de probabilidade do resultado, e o que geraria, em tese, uma insegurança jurídica, porque só consideraria condição para essa conduta a condição qualificada, uma condição que tivesse uma característica especial de probabilidade de produzir o resultado. Então, ela, por gerar aí muita insegurança jurídica, não é aplicada como regra, sendo a regra a teoria da condição simples. Beleza? Vamos fazer uma relação uma análise entre os crimes que produzem, que têm resultado naturalístico e os que não têm resultado naturalístico. Vamos fazer essa diferenciação porque somente os crimes materiais que possuem conduta e resultado naturalístico farão sentido, será interessante, ou seja, será necessário a apuração do nexo de causalidade entre a conduta e o resultado, beleza? Porque os crimes materiais, eles possuem a conduta e o resultado naturalístico já previsto lá na norma penal. Ou seja, para a consumação desse crime, exigido a ocorrência do resultado naturalístico, como, por exemplo, no artigo 121, crime de homicídio, é necessário a ocorrência do resultado naturalístico morte para que se reconheça a consumação do delito de homicídio, beleza? Crime material. Crime formal também conhecido como crime de consumação antecipada ou de resultado cortado. Para esse crime, ele pode ocorrer, então, ele possui uma conduta e o resultado naturalístico, ele previsto na lei, contudo, a consumação desse delito independe da ocorrência do resultado, tá? A consumação desse delito independe da ocorrência do resultado naturalístico. O crime já se consuma com a simples prática da conduta, como, por exemplo, no artigo 159, extorsão mediante sequestro, quando a gente restringe a liberdade da vítima com a intenção de receber o valor ali como resgate da vítima, ele já cometeu o crime quando ele simplesmente encarcera aquela pessoa, tá? Então já considera consumado o crime, independente do resultado naturalístico, independente dele conferir ali o valor como resultado ou não. Outro crime, como exemplo de crime formal, é o crime previsto no artigo 147, crime de ameaça, tá bom? Já os crimes de mera conduta são aqueles crimes que o tipo penal descreve apenas a conduta, não contém resultado naturalístico, por isso jamais poderá ser verificado. Só existe, então, resultado jurídico, né? Ou resultado normativo, mas nunca naturalístico. Então, por isso, não pode ser verificado, não pode ser analisado o nexo causal nesses crimes. Como, por exemplo, temos o crime de ato obsceno, o crime também de porte de munição de uso permitido, por exemplo, o artigo 16 da Lei 10.826, que é o Estatuto do Desarmamento, prevê o crime, simplesmente o fato de portar, tá? Independente do resultado que tem aquilo ali ou não. Portanto, podemos concluir o seguinte, que a análise da relação de causalidade só terá relevância para os crimes materiais, ou seja, só para os crimes materiais que você vai ter que analisar ali se aquela conduta realmente tem um nexo de causalidade, relação de causalidade com o resultado do agente, somente nos crimes materiais. Não é necessário, então, essa análise nos crimes formais e de mera conduta, porque a consumação do crime independe da relação de causalidade, beleza? Então, vamos seguindo. Com causas e causas independentes, parágrafo 1º do artigo 13 do Código Penal. Vamos dar uma olhada aqui no parágrafo 1º. O parágrafo 1º ele fala da superveniência da causa independente. A superveniência da causa relativamente independente exclui a imputação quando por si só produziu o resultado. Os fatos anteriores, entretanto, imputa-se a quem os praticou. Então, teremos aí causas que vão se interpor, né, entre
a conduta do agente e o resultado. São os fatores que podem se interpor entre a conduta do agente e o resultado, de forma que altera a ligação entre a conduta do agente e o resultado, podendo se dividir em causas dependentes ou independentes. As causas dependentes, gente, as causas dependentes são aquelas causas que decorrem diretamente da conduta do agente, ou seja, é um desdobramento causal da conduta do agente. Um exemplo, uma vítima que é internada para o tratamento de um crime, de uma ferida que foi ocasionada em decorrência de um crime, e aí ela, no tratamento, contrai uma bactéria no hospitalar e vem a falecer. Outro exemplo, vamos dar um exemplo aqui para ficar claro na cabeça de vocês. Vamos lá. Xandão esfaqueou o Tony Stark. A vítima, Tony Stark, não morreu ali no momento do fato, mas ficou gravemente ferido e por isso foi levado ao hospital. Lá ficou internado por 2 meses, passando por tratamento, só que aí o Tony Stark pegou uma bactéria hospitalar que o levou a óbito. Nesse caso, o Xandão poderá e deverá, na verdade, ser responsabilizado pelo resultado por ser dependente e ele responde pelo resultado. Ou seja, o resultado é dependente da conduta, é um desdobramento direto da conduta do Xandão nesse crime, nesse exemplo que acabamos de ver. Então, ele vai responder pelo resultado morte, nesse caso aí, na morte do Tony Stark. Já as independentes são aquelas que, originando-se ou não da conduta do agente, produzem por si só o resultado. As causas independentes podem ser subdivididas, na verdade, em absolutamente independentes ou relativamente independentes. Ou seja, elas podem surgir ou não da conduta, se originar ou não da conduta do agente, beleza? E podem se dividir em absolutamente independente ou relativamente independente. Absolutamente independentes sempre vão excluir o nexo de causalidade, tá? É a ligação entre a conduta e o resultado. Um exemplo disso é uma briga de bar, por exemplo, que o The Rock, aquele ator The Rock, né, que fez Velozes e Furiosos, extremamente grande, robusto, deu um soco em um flamenguista. Aí esse flamenguista tropeça, cai e corta o supercílio, a sobrancelha. Um corte bem superficial, só que precisa tomar pontos ali no hospital, fazer o curativo direitinho. Aí o flamenguista vai ao hospital para receber aquele tratamento, os cuidados médicos, e ele é medicado, vai para casa tranquilamente, só que ele não sabia que ele era alérgico ao medicamento que foi utilizado para o tratamento ali no hospital. E aí em casa ele vem a passar mal e morre de choque anafilático. Nesse caso, gente, ele não será responsabilizado, o The Rock não deverá ser responsabilizado, porque a conduta dele é absolutamente independente com o resultado produzido, tá bom? Porque o soco que ele deu no flamenguista não foi um desdobramento diretamente ligado com a morte da vítima, do flamenguista, porque ele morreu pelo choque anafilático, o fato dele ter ingerido, consumido, ter sido ministrado nele um medicamento em que ele era alérgico. Então, é absolutamente independente, o The Rock vai responder ali só pelo que ele já havia praticado, no caso seria uma via de fato ou uma lesão corporal, a depender do caso concreto, beleza? Já as causas relativamente independentes são as agregadas à conduta que conduzem à produção do resultado. Elas podem ser divididas de acordo com o momento da conduta do agente, ou seja, o tempo no momento ali do fato, tá? Elas podem ser divididas em pré-existentes, ou seja, elas já existiam antes da prática da conduta feita pelo agente, tá bom? Então, ela já existia, uma condição já existia antes da prática da conduta pelo agente. Um exemplo é a hemofilia da vítima. A vítima que é hemofílica, se o agente sabia daquela condição de hemofilia da vítima e ele, mesmo assim, fere a vítima sabendo dessa condição, e essa vítima, se ela vier a óbito, mesmo que seja uma ferida superficial, por exemplo, um assalto, o assaltante ele sabe que a vítima é hemofílica e aí ele dá uma facada na vítima, sabendo que aquela vítima terá dificuldades, extremas dificuldades, para poder se recuperar daquela ferida, para poder cicatrizar aquela ferida. Se ele sabe disso, ele vai responder pelo resultado. Se aquela vítima vier ao óbito, ele vai responder pelo crime consumado, beleza?
pré-existentes, causas relativamente independentes pré-existentes. Causas relativamente independentes concomitantes. Elas ocorrem no mesmo momento da conduta, tá? No mesmo momento da conduta. Um exemplo, a pessoa que toma um tiro, que não seria fatal, um tiro, por exemplo, no braço, mas tem um ataque cardíaco por conta do tiro que tomou, e a soma do tiro com ataque cardíaco causa a morte daquela pessoa. Nesse caso, o agente vai responder pelo resultado de acordo com o dolo, tá? Porque ele contribuiu para o resultado. Ah, mas ele queria só lesionar. Ele vai responder, então, por lesão corporal seguida de morte, tá bom? Porque a contribuição dele, ele contribuiu com aquela conduta para que ocorresse aquele resultado morte, mesmo que ele não quisesse, não desejasse aquele resultado morte. O dolo dele ali foi de somente lesionar, mas houve uma contribuição dele para a consumação daquele resultado, para a realização daquele resultado. Já a relativamente independente superveniente, ela ocorre posterior à conduta, tá? Posterior à conduta. Exemplo, é uma pessoa que, após um atropelamento, a vítima é socorrida com algumas lesões e vai levada ao hospital, e no caminho do hospital, a ambulância capota, levando a pessoa que estava sendo levada ao hospital para tratamento a óbito, tá? O capotamento da ambulância é a causa superveniente que, aliada ao atropelamento, deu causa à morte do ofendido. Então, é imputado a agente apenas os atos anteriores já praticados. Ele vai responder ali, então, simplesmente, no caso de atropelamento, se o atropelamento foi doloso, ele vai responder por lesão corporal, caso tenha sido com vontade, né, com intenção de alcançar aquele resultado. Mas caso não tenha sido com a intenção de causar o resultado, foi uma lesão corporal culposa, ele vai responder somente pela lesão corporal culposa, só pelos atos que ele já praticou até o momento da causa relativamente independente, beleza? Que levou à ocorrência do resultado. Vamos ver algumas causas relativamente independentes que produzem ou não o resultado por si só. Causas que não produzem o resultado por si só, ou seja, o agente vai responder pelo crime consumado. É considerado um desdobramento da conduta do agente. Isso será aferido no caso concreto pelo juiz, tá? Não produz o resultado. A imperícia médica, ou seja, um médico que não era apto para praticar aqueles atos médicos, e aí esse médico ele vem a praticar um ato que ele não era apto e a vítima vem a falecer em decorrência disso. Para o STJ, não rompe o nexo causal esse fato, nem a infecção, a contração de infecção hospitalar pelo agente, não rompe o nexo causal, consequentemente, ele responde pelo crime consumado, aplicando a teoria da causalidade simples. Causas relativamente independentes que, por si só, produzem o resultado, ou seja, o agente não vai responder somente pelo crime tentado, tá? Exemplo, a ambulância que capota no caminho do hospital, um incêndio que ocorre no hospital, que não tem nenhum desdobramento ligado com a conduta do agente, tá? Então, rompe o nexo causal e o agente só responde pelo crime tentado. Aplica, então, a teoria da causalidade adequada, aquela prevista lá no parágrafo 1º do artigo 13 do Código Penal, beleza? Vamos mais para frente. Agora, encerramos aí, então, os elementos do fato típico. Estudamos fato típico ilícito, fato típico, a ilicitude, estudamos o fato típico, dentro do fato típico estudamos a conduta, o resultado, nexo de causalidade e a tipicidade. Os 4 elementos estudamos. Agora vamos estudar o iter criminis. Iter criminis, gente, que nada mais é o caminho, o percurso feito pelo agente durante o cometimento do crime. Suas fases e a realização que pode ser classificadas em fase interna e externa. É o caminho, a partir do momento que a gente cogita, pensa em cometer o crime, até o momento em que ele consuma o fato delituoso, beleza? A fase interna é a cogitação do crime, está apenas no pensamento do agente. Nessa fase, não pode haver a punição, pelo que eu já falei lá antes, quando eu disse que das hipóteses de exclusão da conduta, o direito à perversão. O direito à perversão, ele está na ideia, ele protege tudo aquilo que somente ficou no campo das ideias, do pensamento. Se ele não chegou nem a ser tentado, não houve nenhuma conduta do agente, não
haverá, então, punição. Então, é a fase interna do intercrimes. Já a fase externa, ela é composta pela preparação, pela execução e a consumação do crime. Ou seja, inicia-se o intercrime com a cogitação e ele se encerra com a consumação do fato. Beleza? Outra coisa, ele inicia e encerra com a consumação. O exaurimento não faz parte do crime, tá? O desdobramento da conduta, ele recebeu o dinheiro ali do resgate da vítima que ele sequestrou. É um desdobramento, é um exaurimento do crime, tá? O crime se consumou no momento em que ele privou a liberdade da vítima naquele momento, e aí, então, ali considera-se consumado o crime, beleza? O intercrime só vai até ali, o desdobramento, o recebimento, nesse caso do exemplo do resgate, é um mero exaurimento do crime, não é considerado para o intercrimes, para efeitos do intercrime. O primeiro elemento é a cogitação, né? A cogitação está somente no pensamento do agente, portanto, ela não pode ser punida, como a gente já falou sobre o direito à perversão. Então, não há nem perigo de lesão ao bem jurídico, nem lesão, nem perigo de lesão, porque está somente no pensamento. Já a preparação é também chamada de fase dos atos preparatórios. É quando o agente vai reunir os instrumentos necessários para a prática do crime, tá? Ele está se preparando, ele está planejando, ele está buscando os elementos, vai comprar arma de fogo para proteger, para poder cometer o crime. Ele vai escolher um veículo para fuga, ele vai fazer o planejamento de onde ele vai entrar no banco quando ele for cometer o crime, e onde ele vai sair, entendeu? Então, essa é a fase da preparação. Em regra, não são puníveis, porque o Código Penal, ele condicionou a punição do crime a partir dos atos de execução. Ele tem que, primeiramente, agir, tem que ter uma ação ali, inicial, de execução do crime, para poder haver a punição desse fato. Mas, como sempre, há exceções no nosso direito, e as exceções aí, uma das exceções é a lei de terrorismo. A lei de terrorismo pune atos preparatórios. A lei de terrorismo é a lei 13.260, lá no seu artigo 5º ou 4º, algo assim, ela prevê a punição de atos preparatórios para crimes de terrorismo. Então, uma exceção, a regra é que a preparação não seja punível, mas existem exceções, como, por exemplo, na lei de terrorismo. Outra fase do intercrimes é a fase da execução. A fase da execução, que é o momento em que o agente pratica o núcleo do tipo, pratica o crime de fato, ele começa, dá início à prática do crime. Ele inicia a prática do tipo, do verbo previsto no núcleo do tipo previsto na lei penal. Em regra, é nessa fase que se inicia a punibilidade. O ato de execução, inclusive, deve ser idôneo e inequívoco. Ele tem que realmente conseguir atingir aquele núcleo do tipo, aquele tipo previsto, aquele verbo previsto, o ato dele tem que ser idôneo para isso e tem que ser inequívoco, ele tem que ter a consciência inequívoca, sem estar violada a sua consciência, de que ele está praticando, dando início à prática de um crime, beleza? Então, a fase da execução é necessária, o ato deve ser idôneo e inequívoco por parte do agente para a consumação do delito, para a prática do delito. Já a consumação é também chamada de crime pleno, ou crime completo, crime perfeito, pela doutrina, e ela ocorre quando o agente realiza todos os elementos do tipo penal, quando ele completou todo o ciclo do crime ali dentro da norma, quando ele matou, a pessoa realmente está morta. No crime de homicídio, por exemplo, ele desferiu os disparos, a pessoa foi socorrida, não pode ser punido pela consumação, não houve consumação ainda, porque a pessoa não morreu, não faleceu, não houve a morte cerebral declarada pelo médico oficial daquela pessoa. Então, a consumação não ocorreu. A partir do momento que a pessoa morre, ele completa todo o estágio necessário para caracterizar a consumação do crime previsto no artigo 121, crime de homicídio. Beleza? Porque ele realizou todos os elementos previstos naquele tipo penal. Aonde está prevista a consumação do crime? Consumação do crime, gente,
quando se diz que o crime foi consumado, está previsto lá no artigo 14, inciso 1º do Código Penal, que diz o seguinte, o artigo 14. Ele diz que considera-se consumado o crime quando nele se reúne todos os elementos da sua definição legal. É o exemplo que eu dei de crime de homicídio, quando existe todos os elementos, quando a pessoa realmente matou a outra e existe o evento morte, o resultado morte naquele crime, beleza? Teorias referentes à transição dos atos preparatórios para os atos executórios. Quando se inicia a conduta em si do agente, quando ele dá início à execução do crime. Bom, temos aí a teoria subjetiva para explicar isso. Para essa teoria, ela não faz diferença entre os atos preparatórios dos atos executórios, ela considera a vontade do agente como um todo. Basta que o agente quisesse ou exteriorizasse aquela vontade, manifestasse aquela sua vontade de praticar a infração penal, bastaria isso para que ele fosse punido, tá? E temos também a teoria objetiva, que, para a teoria objetiva, o ato deixa de ser preparatório e passa a ser executório quando o agente começa a realizar o tipo penal, quando ele começa a praticar os núcleos do tipo. E ela pode ser dividida em duas, subdividida, a teoria objetiva pode ser subdividida em duas, tá? A primeira é a teoria da hostilidade ao bem jurídico, é a teoria de Nelson Hungria, Marx e Max Meyer, um alemão. E para essa teoria, os atos executórios são aqueles que atacam ou agridem diretamente o bem jurídico, criando-lhe uma situação concreta de lesão ou bem jurídico, ou perigo de lesão. Já os atos preparatórios são aqueles que mantêm inalterado o chamado estado de paz. É uma teoria já ultrapassada, tá bom? E não é aplicada atualmente no nosso direito. Já a teoria objetivo formal ou lógico formal, criada pelo outro alemão, Franz von Liszt, ela entende que o ato de execução é aquele que o agente realiza no núcleo do tipo. Portanto, essa é a teoria majoritária e adotada no Brasil. De acordo com a doutrina majoritária, nós adotamos essa teoria, a teoria objetivo formal, ou seja, o direito penal brasileiro adota a teoria objetivo formal para reconhecer o início dos atos, o final dos atos preparatórios e o início dos atos executórios, beleza? Portanto, nos atos de preparação a gente não realiza o núcleo do tipo para essa teoria objetivo formal que é aplicada no nosso direito penal brasileiro. Então, gente, finalizamos aqui a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham absorvido todo o conteúdo que nós trabalhamos aqui hoje, que foi conteúdo pra caramba, se você analisar aí, ó, vamos dar uma olhada. Descobrimos lá no início da aula o conceito de crime, adotamos o conceito formal, analítico ou dogmático de crime, que conceitua crime de acordo com a teoria tripartite como fato típico, ilícito e culpável. Fato típico é o primeiro elemento do crime, que é composto dos subelementos conduta, tipicidade, nexo causal e resultado. A conduta ela pode ser dolosa, culposa ou omissiva. A omissiva só vai ter importância para o direito penal quando a gente tinha a obrigação e o dever de agir e para evitar o resultado naturalístico, ou seja, quando há uma previsão ali de que aquele agente tinha o dever de evitar o resultado naturalístico. E a tipicidade, a própria previsão daquela conduta na lei como uma conduta proibida. O nexo causal é a ligação entre a conduta do agente e o resultado produzido pela conduta dele, o resultado proibido previsto pela lei. Então, o nexo causal é a ligação entre isso. E lembrando que só terá relevância a análise do nexo causal nos crimes materiais, tá? Nos crimes materiais que possuem resultado naturalístico, beleza? Para a sua consumação. Os crimes formais ou os crimes de mera conduta não faz necessário a análise do nexo causal, porque eles se consumam antes mesmo, independente da ocorrência do resultado, tá? E o resultado, que pode ser jurídico, ou pode ser naturalístico, ou pode ser também jurídico. Resultado naturalístico, para a consumação do crime é necessário esse resultado. Já o resultado jurídico, a violação do bem juridicamente protegido pela norma penal. Intercrimes, nós vimos que o intercrimes é o caminho percorrido pelo agente até a consumação do crime, e ele é composto pelas fases de cogitação, que está na psique do agente, na mente, somente na cabeça, no pensamento do agente,
preparação. A fase da preparação é quando a gente vai reunir os instrumentos para a prática do crime. A execução, que é o momento em que o agente ele dá início, de fato, ao cometimento do tipo penal previsto na lei. E a consumação é quando se reúnem todos os elementos legais daquele crime. Então, galera, essa foi a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham absorvido todo esse conhecimento que nós trabalhamos aqui hoje e que possa ajudar você a alcançar a tão sonhada carteirinha vermelha. Vem com a gente, vem com a OAB Extraordinária, para a gente ajudar você a alcançar esse sonho. Até a próxima, tamo junto.